Faculdade Palotina de Santa Maria, Direitos Reais, professor Daniel Scremin de Oliveira, aluno Gustavo Rocha. Trata-se o vídeo de sequência de avaliação continuada do segundo semestre, onde farei sustentação oral de caso para o qual apresento sustentação escrita também. O caso escolhido por mim foi o caso número 1. O caso de um recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente uma ação de reintegração de posse. Os autores, na primeira instância, entraram com uma ação alegando serem possuidores de um terreno há mais de 25 anos, além de parte do terreno servir ao pai dos mesmos via contrato de aluguel. Relataram ainda os autores, em primeira instância, que foram informados da invasão nos fundos do terreno e que o requerido, em primeira instância, disse que havia comprado o imóvel. Mais ainda, em contestação, o requerido sustentou que os autores são possuidores de uma pequena área do terreno e salientou que o local onde o requerido estava construindo não faz parte da área dos requerentes, sendo áreas distintas. Sobreveio uma sentença dando procedência ao pedido dos autores e, em razões recursais, arguiu o réu de que a sentença deve ser reformada, uma vez que a área de terras debatida no processo não seria mesmo ocupada pelos autores, mas sim lindeira. Essa é a situação fática do caso 1. Passo ao mérito. Deve ser mantida a sentença e desprovida a apelação de posse. Se não, vejamos como versa sobre a reintegração de posse o Código de Processo Civil. A partir do seu artigo 560, o Código de Processo Civil traz que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. E o artigo 561 incumbe ao autor provar a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na ação de reintegração, que é como fizeram de forma bastante clara os autores em primeiro grau. Mais além, considera-se possuidor, de acordo com o artigo 1196 do Código Civil, todo aquele que tem de fato exercício, pleno ou não, de poderes que se referem à propriedade. Quanto à defesa da posse, o artigo 1210 do mesmo Código Civil versa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no desbulho e segurado da violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Analisa-se diante do caso em comento que o remédio processual adequado à restituição da posse a quem a tenha perdido em razão de um esbulho, como ficou provado em primeiro grau, é a reintegração de posse. Essa pretensão é a reposição do possuidor à situação anterior à exclusão de posse, recuperando o poder sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo, não é suficiente a perturbação. É necessário e essencial que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem anteriormente possuído. Portanto, finalizando do pedido, no caso em questão trata-se de observação entre posse e esbulho. Em restando demonstrada a posse anterior e o esbulho possessório pelo réu através de prova oral, além da fundamentação dada no processo em primeira instância, requer seja desprovido o apelo, já que restam preenchidos os requisitos necessários para a reintegração postulada.